nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Vamos iniciar nesse domingo mais um dos nossos estudos. Voltamos para a nossa revista, a Igreja Segundo o Coração de Deus. E hoje a nossa lição é a lição 6, a Igreja e as tendências deste tempo. Falar sobre a inserção da Igreja dentro do contexto que a gente tem vivido é um tema sempre um pouco complicado, muitas vezes um tema um pouco nebuloso. Espero que para você aí não seja um tema bem tranquilo. Então, antes de a gente entrar nesse tema, quero ler com os irmãos o texto de 1 Timóteo 3, 14 e 16, que é o nosso texto áureo. Ele diz o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar, irmãos? Ó Senhor Deus, Pai eterno, louvado, santificado e glorificado seja o Teu nome, meu Senhor. Ó Pai, pedimos ao Senhor a Tua misericórdia, que o Senhor nos livre com o sangue puro de Cristo, Pai, para que podamos ser encontrados limpos diante de Ti, Senhor, sem mácula, sem pecados. Que o Senhor possa nos enviar o Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos ter os ouvidos e olhos abertos à Tua palavra, a verdade revelada na Tua palavra, Senhor, a verdade que nos serve, a verdade que é Jesus Cristo, Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós, Pai. A oração que eu faço em nome do Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Antes de falarmos sobre a igreja e as tendências deste tempo, eu acho que é bem interessante a gente retomar aí o que significa igreja, né? A igreja, ela não é meramente uma instituição física. Podemos dizer que a igreja é um conjunto de pessoas, de todas as pessoas que foram batizadas, todas as pessoas que foram convertidas. E a gente pode observar isso em 1 Coríntios 12, 12 a 13. Pois assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber um só Espírito. Também podemos afirmar que a igreja é o corpo de Jesus Cristo. A gente vê isso um pouco mais para frente no mesmo livro e capítulo, né? 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros do corpo. Então a igreja, ela é constituída de todas as pessoas que nasceram de novo, que se tornaram novas criaturas, pessoas convertidas. E o conjunto dessas pessoas, a igreja, é também o corpo de Cristo, certo? Então, se a igreja é o corpo de Cristo, o que Cristo é para o corpo? Vamos ler em Efésios 4,15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Perfeito. Então a gente entendeu que a igreja somos nós, fomos batizados, somos novas criaturas, e que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo é a cabeça da igreja, certo? Agora, qual que deve ser o comportamento dessa igreja? O que norteia essa igreja? Bom, vamos pensar no corpo, certo? Eu tenho essa mão aqui. Se eu faço esse movimento de fechar e abrir minha mão, como que minha mão faz esse movimento? O meu cérebro manda sinais elétricos que vão passar pelo meu pescoço, pelo meu ombro e chegar até a minha mão. E através desses sinais elétricos, a minha mão ela se movimenta. Da mesma forma, a cabeça de Cristo, que é Cristo no caso, para nós que somos o corpo. Cristo, ele não nos dá certas ordens, podemos dizer dessa forma, que são as nossas doutrinas. Por exemplo, vamos ler aqui Mateus 28, 19.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um pedido? Ele fala, se você estiver ali de bobeira, ver alguém ali dando sopa, quiser conversar e falar do Evangelho, ou se você estiver passeando aí pelas praias brancas da Grécia, alguma coisa do tipo, e você tiver afim, sentir o desejo no coração de apresentar o Evangelho para essa pessoa, não é isso que ele fala. Ele dá uma ordem: fazei discípulos, ide e fazei discípulos. Tanto que no versículo anterior, que é o 18, Jesus diz o seguinte: e lhe foi dada toda a autoridade no céu e na terra. E em seguida ele completa: ide e fazei discípulos. Então é uma ordenança. E assim como um corpo, se eu mando minha mão abrir e fechar, ela deve fazer esse papel. O único momento em que ela não irá abrir e fechar é se minha mão estiver doente. Então, se eu tiver algum problema muito grave na minha mão, por exemplo, minha mão estiver gangrenada, alguma coisa do tipo, o meu cérebro, minha cabeça vai mandar os comandos para essa mão e ela não vai realizar. Então, a gente pode entender essas ordens, essas leis vindas de Cristo, essas leis, essas doutrinas que a gente encontra na palavra, como de fato doutrinas. E na aula anterior que foi apresentada pelo pastor Rubens, o tema foi o seguinte: a igreja do presente. O pastor Rubens, ele trouxe diversos pontos que são doutrinas e devem conter na igreja do presente, como, por exemplo, perseverar na doutrina dos apóstolos, cultuar a Deus, reunir o povo para adorar a Deus. O que mais? Instruir na palavra de Deus, perseverar na comunhão e no partir do pão. Todos esses são elementos que fazem parte da doutrina que norteia a igreja. É importante que fique fixado que a igreja, ela tem leis, ela tem normas, ela tem uma doutrina. Isso é importante para todo o estudo. E aí a gente vem aqui no tema principal, que é a igreja e as tendências deste tempo. Nunca, em nenhuma outra época, nós tivemos tanta tecnologia, nós tivemos tanta facilidade para fazer tantas coisas. Nós passamos da era moderna. Hoje o modernismo, ele deu o seu espaço para algo maior, que nós conhecemos como a pós-modernidade. Hoje, nós conseguimos falar com parentes, com amigos em qualquer lugar do mundo, praticamente de graça. Você tem uma internet aí, você consegue falar com uma pessoa por videochamada e pagar só o valor da tua internet. A gente tem máquina de lavar, tem micro-ondas, os carros são acessíveis, temos uma vida muito mais tranquila, a ciência está extremamente desenvolvida, a medicina está extremamente desenvolvida, tudo tem progredido, mas não apenas a parte científica, a parte tecnológica tem avançado, conforme o homem tem avançado no tempo, as suas filosofias também têm evoluído, podemos dizer dessa forma. E o pós-modernismo, que se dá mais ou menos ali na queda do Muro de Berlim, ele traz alguns pensamentos filosóficos, a gente pode dizer dessa forma, que vem sendo disseminados aí pela grande mídia. Ele traz quais pensamentos? O relativismo, o pluralismo, o ecumenismo e o humanismo. O pluralismo ensina que há várias verdades para várias coisas. Por exemplo, para mim, como cristão, a verdade é Cristo. Para um oriental, talvez a verdade não seja Cristo. Para aquele oriental, talvez a verdade para ele seja Buda. Para mim, a fé tem como embasamento a obediência. Para outras pessoas, a fé tem como embasamento experiências, momentos, sentimentos. E aí você tem não só esse tipo de coisa, como a gente tem, por exemplo,
E aí nós temos esse conceito filosófico da pluralidade introduzido dentro dos campos políticos, econômicos, filosóficos e também religiosos. Isso é basicamente o pluralismo. E aí a gente tem o relativismo. O relativismo a gente pode dizer que é a certeza absoluta de que não existem verdades absolutas. Então, a verdade vai depender basicamente do quê? Do tempo e do contexto que ela está sendo utilizada. Vou dar um exemplo aqui. Em 2013, teve uma mulher que ela fez um ensaio fotográfico para uma revista adulta e ela se denominava cristã. E aí foram perguntar para ela o que ela achava a respeito disso, se era certo, se era errado. Ela disse o seguinte: o conceito de certo e errado é relativo. Para você eu posso estar tendo um comportamento de depravação. Para mim, eu estou simplesmente mostrando a obra que Deus criou. Então, basicamente isso é o relativismo. A gente tem o humanismo, em que é o quê? O homem como centro do universo, também conhecido como antropocentrismo. Tudo hoje em dia é produzido para o quê? Para satisfazer o desejo do homem, a vontade do homem, as suas expectativas, seja música, arte, filmes, roupas, a moda no geral, né? Tudo é produzido para o homem, para o desejo do homem. A gente tem também o ecumenismo, que é a união de todas as crenças. Ou seja, hoje Maomé pode andar de mão dada com Buda, que anda de mão dada com Jesus Cristo, que anda de mão dada com Maria, e está tudo bem, não tem problema algum, todos são verdade, nada está errado. Então, basicamente, esse é o contexto cultural e social que a Igreja de Cristo se encontra hoje. Eu quero perguntar para os irmãos, como que a Igreja, dentro desse contexto, tem se comportado? Qual é a postura da Igreja? Eu gostaria aqui de fazer uma ponderação a respeito da lição 5, cujo tema é a Igreja do Presente. O pastor ali destaca vários pontos que devem nortear a Igreja do Presente. Porém, eu creio que o melhor título seja a Igreja. Não fazer alusões temporais, porque não faz diferença se é a Igreja do Presente, se é a Igreja do passado, se é a Igreja do futuro. Se é a Igreja lá no seu nascimento, ou se é a Igreja daqui a 5.000 anos. As doutrinas que norteiam a Igreja, elas são atemporais, elas são imutáveis. Então, tudo aquilo que foi falado na aula anterior é válido para a Igreja nos tempos de hoje, na pós-modernidade. Tá. Porém, com esse constante ataque, seja da mídia, das pessoas, da sociedade, da cultura, a Igreja ela perdeu um pouco da sua característica original. Então, dentro da eclesiologia, que é a ciência que estuda a doutrina da Igreja, que mostra como que deve ser o culto deve ser prestado, como que são selecionados líderes, pastores, como que deve ser o comportamento da membresia, como que deve ser o momento de dízimo, o momento de batismo, o momento de ser. Todos esses elementos, e principalmente os momentos de louvor e adoração, têm sido corrompidos pelo pós-modernismo. Hoje em dia, basta a gente olhar para as igrejas que a gente tem. Por exemplo, a doutrina da salvação tem sido totalmente afetada pelo movimento pós-moderno. Hoje em dia, não há mais critérios sólidos para a evangelização do ímpio. Não há mais critério sólido para apresentar o Evangelho, não há mais critério sólido para condenar pecado. Podemos ter, e de fato temos, uma geração de pessoas que se dizem salvas, que de fato não são. Nós podemos ter uma congregação inteira vivendo do pecado, mas como o pecado para ele é algo relativo, eles se julgam santos, se julgam salvos, mas estão cobertos pela lama do pecado. E
como não há verdade absoluta dentro da igreja pós-moderna, né, logo cada verdade que a convém naquele determinado momento, naquele determinado contexto, naquela determinada cultura, essa igreja se apropria. E como é que você vai pregar sobre pecado para um povo que vê o pecado de forma relativa? Como é que você vai expor a única verdade, a verdade que liberta, que está em Cristo, para um povo que é pluralista, que acredita que há várias verdades, que acredita que há vários caminhos, que Cristo é apenas mais um? O humanismo na igreja, eu acho que é uma das coisas mais presentes que a gente pode observar. Hoje o culto, para quem que ele é produzido? O culto é para Deus. Antes a gente falava o culto do Senhor. O culto hoje em dia é de fato o culto do Senhor. Ele é dedicado ao Deus vivo. Hoje em dia os pastores, os pregadores, eles ficam aí um tempão pensando em como que eles vão produzir um culto do qual a membresia de certa forma não se sinta atacada. Um culto que não condena o pecado, porque o irmão X ou o irmão Y comete esse pecado e eu não quero entrar em mau lençóis com ele, porque senão ele vai ficar ofendido, ou a irmã ali vai sair da igreja. As músicas que são separadas para adoração não exaltam o nome do Senhor, não glorificam o seu santo nome, não exaltam a sua santidade. São músicas tudo para eu, músicas que falam que eu posso ir, que eu posso tomar posse, que eu tenho a vitória, que a vitória tem sabor de mel e que eu posso fazer qualquer coisa. Basicamente isso. E aí você pode parar e pensar que isso aqui está um pouco exagerado, né? Mas vamos pegar as grandes igrejas que estão aí na mídia, essas igrejas que têm se popularizado na época de hoje. Eu estava vendo um pregador outro dia, ele falou que se você tem até os seus 25 anos, é muito provável que você não conheça a verdadeira igreja. Então, quando você liga a TV, você vê essas igrejas que estão na grande mídia. Como que é o culto dessas igrejas? Como que é o momento de adoração? São cultos totalmente montados, totalmente produzidos com um único fim. A parte financeira, a parte material, a parte da busca de bênçãos, a parte na vitória no emprego, na vitória na faculdade, sempre alguma coisa desse tipo. Nunca é um culto voltado para glorificar a Deus, para de fato cultuar a Deus. Aí você tem essas novas igrejas que estão surgindo, né? As igrejas para os jovens, onde o pregador é tatuado, é cabeludo, e o pessoal está sempre bem à vontade, e aí eles se encontram. Não tem problema em se encontrar, ou que haja um problema com o fato de se ter ou não tatuagem, mas o problema está na forma como é ministrado o culto. Esse culto acaba mais sendo um encontro social, um encontro das tribos, né? O pessoal se encontra ali para trocar uma ideia, para debater a respeito da vida, mas não se instrui na palavra, não exalta o Senhor. A gente tem, por exemplo, outros modelos de igreja, que são as igrejas onde as pessoas competem para ver quem é mais santa, para ver quem está mais ungida no azeite, que ficam girando, gritando, soltando profecias sem fundamento, que descontextualizam toda a Bíblia. E esses são apenas alguns exemplos de igrejas que a gente tem hoje em dia, né? Se você vai perguntar para o ímpio hoje, para uma pessoa que ela não teve contato com a igreja até então, qual é a opinião dela a respeito da igreja, com certeza vai ser um conceito distorcido. Ela vai falar de pessoas ignorantes, pessoas que não têm amor, pessoas que são facilmente enganadas. Vamos falar, que nem já ouvi, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Esse é o conceito do ímpio a respeito da igreja hoje. Antigamente, quando que o ímpio ia falar com um cristão, ele pensava duas vezes sobre o que ele ia falar. Não porque ele tinha medo do cristão, mas porque ele via o cristão de uma forma diferente. Ele sabia que ali era uma pessoa diferente, uma pessoa que buscava se santificar, uma pessoa que não se mistura não participa de qualquer piada, não tolera qualquer vocabulário, que tem um certo respeito.
Hoje em dia, muitas vezes, nós cristãos estamos envolvidos aí nas bagunças, passamos vergonha o tempo todo, não conhecemos a nossa fé. Em Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E é isso que nós vemos. Pessoas participando de igrejas que oferecem um culto voltado para o homem, que oferecem o culto onde não se fala sobre a verdadeira verdade, não se fala sobre o Deus vivo, não se exalta o Deus vivo. E você pode pensar em qualquer coisa, as mais escabrosas. Você vai encontrar alguma igreja que tem isso como uma doutrina dentro da sua organização. São coisas realmente terríveis que usam o nome do Senhor de maneira totalmente equivocada, que mancham o nome do Senhor. Mas isso não é de certa forma novidade. A igreja hoje ela está passando por um momento complicado, dado a permissividade dela absorver as coisas que estão vindo da parte externa, todos esses conceitos filosóficos do que é certo, do que é errado, de várias verdades, o medo de expor o pecado. Mas algo parecido já aconteceu antes. No ano 300 e pouco depois de Cristo, a igreja ela começou a se deturpar. Diversos elementos estranhos ao culto começaram a fazer parte do culto. Diversos ritos, diversos dogmas começaram a adentrar a igreja que nem a gente vê hoje. E foi necessária uma reforma. Talvez seja um momento de nós, novamente nesse momento, reavivarmos a verdadeira igreja de Cristo, de nós realizarmos uma reforma, não só no nosso país, mas uma reforma mundial a respeito da igreja, porque a igreja está mundialmente desacreditada. A verdadeira imagem da igreja foi perdida. Em 2 Coríntios 3, de 2 a 3, diz o seguinte: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Como eu disse, irmão, quando os ímpios eles olham para a gente, o que eles veem? Quando eles olham para essa instituição, para esse templo, o que eles veem? Aqueles pontos que foram falados na aula anterior, a perseverança na doutrina dos apóstolos, a perseverança na comunhão e na divisão do pão, a instrução, a palavra, o culto a Deus. Talvez seja o momento de refletirmos a respeito do rumo que a gente está tomando, meus irmãos, e nos posicionarmos a respeito do que deve ser feito. E como resposta às filosofias pluralistas, relativistas, humanistas e qualquer outra coisa, eu quero deixar aqui o texto de João 4,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele não diz eu sou um caminho, ele diz eu sou o caminho. Jesus não diz eu sou uma verdade, ele diz eu sou a verdade. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida que está em Jesus Cristo, meus irmãos. E isso destrói qualquer filosofia relativista, pluralista ou qualquer outra coisa que venha nesse movimento em que a igreja está inserida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos cada vez mais nos aproximarmos da igreja que agrada ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, louvado e santificado seja o Teu nome, Pai. Pedimos, Senhor, a Tua orientação, a Tua sabedoria, ó Pai, para que possamos verdadeiramente nos comportar, para ser o corpo de Cristo. Que a cabeça que é Cristo, ó Pai, ao nos dar os comandos, nos enviar as Suas leis, Suas doutrinas, ó Pai, nós possamos absorvê-las e vivê-las, ó Pai, como membros saudáveis, Senhor. Que possamos ser a carta de Cristo, Senhor, escrita com Espírito, e que os ímpios, que os homens olhem para nós, Senhor, e vejam isso, a carta de Cristo. Que possamos honrá-lo, Senhor, em todas as nossas ações
e que o nosso culto, Senhor, seja agradável ao Senhor. Essa oração que eu faço, em nome de Cristo Jesus. Amém.